Vai lá, Matheus. Vai lá. Olha lá, Matheus. Olha lá. Olha lá. Vai. Vai, Isaac. Vai lá. Olha lá. O movimento da criança é o ponto de partida do trabalho pedagógico desta escola de São Paulo. Vai, Isaac. Vai lá. Olha lá. O nosso grande objetivo é fazer com que essa criança aprenda e se desenvolva. E a gente acredita que o movimento, a exploração do espaço, essa experiência que ela tem com os objetos que a gente oferece, é isso que faz com que ela aprenda. Ela conhece o mundo através do seu corpo, através da sua exploração. Então, assim, acho que não é impossível na nossa faixa etária querer uma criança sentada, uma criança sem fazer nada, né? Não tem. Eles são um movimento o tempo todo. E a gente tem que proporcionar isso para eles, essa liberdade de se movimentar e de aprender com isso, né? Você vai desafiando conforme a necessidade das crianças. Então a gente percebeu o quê? Que eles começavam a gatinhar, mas não tinha ainda um estímulo a mais. Então o objeto ele serve como um estímulo a mais para as crianças, né? Então quando você oferece o túnel, você está permitindo que ele avance um pouco mais nesse processo de desenvolvimento. Então primeiro ele vai firmar o corpo, gatinhar e andar. Além do túnel, a professora Edilene preparou para sua turma de bebês de até 1 ano e meio um circuito com colchonetes. Tem os que rolam, né? Então tudo isso é formas de utilização do corpo, porque às vezes a gente pensa que só existe uma forma de brincar com o objeto. E a gente percebe, observando as crianças, que eles têm formas diferentes e maiores do que a gente imagina de brincar com uma mesma coisa. Então não tem um jeito certo de brincar com isso, né? Existe um jeito que ele encontrou que é mais adequado para ele naquele momento. Então hoje eles estão brincando assim, pode ser que amanhã tenha uma outra função, né? Porque quem vai dar sentido para o brinquedo são eles, não é a gente. A gente só provoca, mas quem dá sentido e significado para tudo são eles. A criança, principalmente a menor, ela precisa do movimento, porque o movimento é a forma que ela tem de conhecer o mundo. Sem ela se movimentar, na realidade, ela não se desenvolve do ponto de vista intelectual, do ponto de vista cognitivo. Então, o movimento, além de ser a primeira forma de expressão, porque quando a criança não fala, ela é capaz de se movimentar, ele também é uma forma, né, de comunicação e é uma forma de conhecimento. Então, diferentemente do que as pessoas possam pensar, que o movimento não tem nenhuma importância, ou seria só o desenvolvimento físico, não. O movimento tem importância do ponto de vista do desenvolvimento físico, do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo, social, afetivo. Então, na realidade, ele desenvolve a criança como um todo. Maria Ângela Barbato Carneiro é professora da PUC de São Paulo e há mais de 20 anos estuda e pesquisa a educação infantil no Brasil. Ela me acompanhou na visita que fiz a SEI Pera Marmelo e falou sobre o movimento como linguagem. Ele é considerado uma linguagem principalmente nas crianças pequenas, porque as crianças ainda não falam, elas não têm a verbalização. Então, muitas vezes, a forma delas se manifestarem ou manifestarem os seus sentimentos, as suas emoções, os seus prazeres e desprazeres, acabam ocorrendo através da maneira como elas se movimentam. Então, às vezes, um movimento brusco de afastar a mão, às vezes, um movimento de pular, de saltitar, mostra que uma criança está alegre ou ela não está querendo uma conversa, um diálogo, uma aproximação, ou ela está um pouco adoentada, está febril. Então, o próprio movimento pode expressar situações físicas, mentais e emocionais da criança. Eles entraram no túnel, não tiveram medo, mesmo que eles não vão o trajeto inteiro, eles não têm medo, eles fazem uma parte do percurso grande e depois eles retornam. Então isso mostra como essas crianças estão se desenvolvendo e a forma como elas vão explorando esse colchonete de diferentes maneiras. Elas sentam, elas se jogam de frente, de costa, elas ficam de pé,
elas mudam o colchonete de lugar. Isso vai mostrando o grau de autonomia e a forma de exploração. Então mostra que a criança realmente ela precisa do movimento para poder se desenvolver. Pela percepção é que eles veem o que é interessante e o que não é. Né? Então eles têm essa espontaneidade, sabe, de ir atrás e ver o que interessa. Eu acho que quando você trabalha bastante essa parte motora, você dá uma qualidade na brincadeira das crianças. Né? Eu acho que uma criança que fica o tempo todo sentada sem fazer nada, ela não consegue perceber o que tem de interessante para explorar. A atividade de circuito também é realizada pela professora Gabriela com os meninos e meninas de 2 anos. Quem consegue? Isso! Muito bem! Quem é ali, Dani? Dá espaço para você. Criança é puro movimento, né? Olha que lindo! É o Buzz. Pula, Nick! Muito bem! Criança é pura energia. E o movimento criança é totalmente um ligado ao outro, né? Tem que tomar cuidado na hora do pular também. Então a criança ela tem que estar preparada para essas quedas. É isso que a gente coloca também, né? Essa segurança nesse momento da queda. Apesar da pouca distância entre as idades, é possível notar uma expressiva diferença no estágio de desenvolvimento dos pequenos. É que essas crianças, elas têm um movimento mais desenvolvido. E com o movimento mais desenvolvido, elas já começam também a se socializar mais e a falar mais. Então, a forma de oralidade também se desenvolve, é maior. Então, elas se comunicam, elas chamam as pessoas, as outras só puxam. Né? Essas daqui não, elas vêm, elas te convidam, elas falam, elas contam o que aconteceu. Uma está machucada, a outra está com não sei o que na blusa. Então, cada uma vai explicar a sua maneira dentro da linguagem dela. Então já houve uma evolução bastante grande. Parece pequeno, mas para eles é muito grande. Seu machucado? Deixa ver. Mas não está doendo. Você pulou? É? A criança, na hora que ela está propondo, na hora que ela está realizando, ela fala, ela te escuta, ela tem atenção para aquilo que você está propondo para ela. E ela não sente nada disso. Para ela está simplesmente brincando. Mas você está trabalhando oralidade, você está trabalhando atenção, concentração. Vários fatores estão influenciando nessa brincadeira, né? Que para ela é simples brincadeira. O tempo de duração da atividade também muda de acordo com a faixa etária das crianças. Naquela sala, você, nos 10, 15 minutos, já está extrapolando. Aqui não, elas ficam um tempo um pouco maior. Isso vai depender se a atividade está interessando ou não, porque se a atividade não interessar, elas também exploram um tempo pequeno, tá? Mas se a atividade interessar, elas ficam um tempo maior do que as crianças de lá. Será que eu consigo fazer igual o gatinho? Como que o gatinho faz? E aqui, ó, que tá pequenininho. Vamos ver a cobra? Vamos. Como que a cobra passa? Como que a cobra? Isso. Ai, que cobra linda. O ser humano, ele não foi feito para ficar parado. Ele foi feito para se movimentar, para conhecer, para explorar o espaço. E a escola tem colocado a criança numa situação meio que envidraçada, meio que cerrada nos quatro pontos de uma mesa e nos 4 pontos de uma cadeira. Se é que a gente poderia dizer que são 4 pontos. É uma metáfora, evidentemente. Mas a escola deveria ampliar esse espaço. Então, se existe um momento que a criança pode rabiscar, ela pode rabiscar também deitada, de bruços no chão, não é? Até ela vir a ter uma postura mais de escolarização. Mesas e cadeiras não têm espaço nesta escola, principalmente nas salas das crianças menores. Esta foi uma decisão planejada pela equipe. O uso dela foi sendo discutido, exatamente. Depois que a gente começou a propor a questão dos cantos, né, de organizar,
das crianças poderem escolher, ter autonomia de escolher as atividades, realmente as mesas e as cadeiras, elas saíram até da sala. A gente tem até um espaço que as mesas ficam ali, quando a professora precisa, ela coloca. Mas, assim, não se vê necessidade de ter a mesa e a cadeira o tempo todo na sala. A professora Rosana trabalha com a turma de crianças de 3 anos com cantos temáticos na sala. Liberdade de estar indo e vindo e trocando de brincadeira conforme eles quiserem. Né? Então eles têm a liberdade de se movimentar de um lugar para o outro, de acordo com os brinquedos que eles utilizam, o próprio empurrar do carrinho, o balançar da boneca, né? O sentar e o levantar ali na cadeirinha, na mesinha. Então a gente engloba aí vários aspectos que dizem respeito à parte do movimento. Tudo a gente considera importante e no movimento vai desenvolver coordenação motora, né? Tem criança que é mais tímida, com uma atividade do movimento ela começa a desenvolver mais, a explorar as coisas, ela tem a liberdade para fazer isso. Então o movimento para essa faixa etária é tudo, ter essa liberdade que eu estou falando que eles têm de procurar ficar onde eles querem, é que vai desenvolvendo essa autonomia deles. Quando você organiza os espaços, o objetivo é justamente você fazer com que as crianças circulem todas as possibilidades. Uma vez que você não tem nem condições e nem espaço físico para ter equipamento, um para cada uma, mas você pode possibilitar a todas explorarem todos os equipamentos. O deslocamento das crianças pela escola também é um momento importante para se trabalhar o movimento. Aqui, as filas foram abolidas e o tema virou pauta de discussão entre os professores. Porque no começo isso até acontecia, porque a gente tem vários professores que chegaram aqui vindo de EMEFs, que vindo de outras escolas. E assim, a construção com essa faixa etária, a gente foi fazendo ao longo desses anos aí. Então a fila foi uma das coisas que foi problematizada. E hoje em dia, como vocês perceberam, elas ficam bem à vontade. A educação infantil, ela teria que respeitar, ou melhor, ela tem que respeitar as etapas de desenvolvimento e o movimento da criança. E observar que quanto menor é a criança, mais movimento ela precisa. O movimento no sentido de conhecer as coisas que estão próximas, que estão distantes, no sentido dela perceber o seu próprio corpo, ver se ela é capaz de andar mais depressa, mais devagar, ela é capaz de correr, de saltar, de subir, de descer. Então, na realidade, essa fluência, o ritmo, o peso, são elementos importantes para o desenvolvimento do movimento, né? São elementos que fazem parte do movimento e que ajudam a criança a conhecer o mundo que a cerca. Porque a criança não é o mundo que vem a ela, é ela que vai ao mundo.